gente, bem-vindos ao Elesica. Temos carinhas conhecidas e carinhas não tão conhecidas, mas que vão ser nossos parceiros a partir de então, né? Esse evento é um encontro, na realidade, uma conversa com artistas, né? Promovido pelo CMHO em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Por quê? A Secretaria Municipal de Educação tem um projeto chamado Escola Museu, no qual as instituições museais, os centros culturais, eles fazem uma parceria e esses professores eles visitam as instituições em pares para uma formação. Então, o par de hoje foi o Centro Cultural Museu da Justiça e à tarde agora o Elesica. E a diretriz que a gente pensou em conjunto, o CCMJ mais o Elesica, foi pensar a questão da justiça a partir do momento de 2013, porque houveram muitas implicações, até mesmo leis feitas a partir desse momento que foi 2013. Uma grande movimentação nas ruas, mídias novas ou novas formas de mídia surgiram a partir de então. E aí eu convidei artistas que estão presentes, a obra deles está presente aqui na exposição Junho de 2013, 5 anos depois. Se vocês ainda não viram, eu convido vocês a verem depois, que vai tratar sobre essa questão de 2013 de uma maneira estética, digamos assim. Eles trouxeram essa experiência para a exposição. Comigo agora estão o Alex Frechetti, um dos nossos artistas, e Cecília Cipriano. Eu vou pedir para eles se apresentarem e como somos... essa formação atrasou um pouco, tá? Mas vocês têm meia hora de período contínuo de fala, se vocês quiserem. Mas aí depois a gente faz a bate-volta com vocês, tá bom? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Pode começar com a Cecília? Claro. Primeiras damas. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Cecília Cipriano. Eu sou professora do Instituto de Química da UFRJ e aposentada. E só nessa última década eu me licenciei, quer dizer, eu frequentei o curso de artes visuais da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. Frequentei também os cursos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Então, eu sou uma artista recente, né? Parece que tenho muitos chãos aí de arte, mas não. É uma coisa que eu tive a oportunidade de desenvolver, né, praticamente no final da minha atuação na universidade como professora e pesquisadora, né, da área de química. Mas eu acho que isso também contribuiu bastante. Sempre a gente agrega, né, e não acaba contribuindo também para o trabalho artístico. Eu vou falar basicamente aqui de trabalhos meus que eu fiz, né, nesses últimos anos, porque a minha prática artística, ela se passa nas ruas. Nas ruas eu encontro, assim, uma liberdade maior de me expressar, de provocar questões que eu acho que são importantes nesse mundo contemporâneo, né? Então, eu acho que não tem lugar melhor para o artista observar o mundo contemporâneo através dos seus espaços urbanos, né? O primeiro trabalho que eu fiz, que me provocou muito, né? Porque é isso, eu circulo na cidade e tento intervir naquilo que a cidade grita mais para mim. É uma questão de afeto mesmo, né? É uma questão de o que
a cidade está me chamando, me provocando, e o que me interessa trazer para as discussões, ou pelo menos para uma maior visibilidade, né, das situações. Então, esse trabalho que eu distribuí aí para vocês, se alguém chegou atrasado e quiser, tem mais aqui, é um trabalho que eu denominei de O Corte. Foi um trabalho que me provocou no ano de 2012, quando eu observei a transformação exageradamente no Porto Maravilha, né? A transformação da cidade de um espaço urbano de comunidades carentes, de comunidades que são mais afetadas, né, por uma transformação, quando a transformação se dá para a mudança, para a atração daquele espaço urbano para o capital, né? Então, é deixar ou transformar espaços que são vivenciados, que são vivos na cidade, que têm histórias, para que crie-se mais um espaço que é atraente ao capital. E naquele momento a transformação se dava por conta dos eventos esportivos, né? Tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas. E quando eu percebi esse movimento que me perturbou bastante, eu achei que o Morro da Providência seria um sítio muito afetado, e foi realmente. Eu procurei subir, convivi durante um bom tempo, praticamente o ano de 2012 todo, e identifiquei, né, o que estava acontecendo lá em cima, ou tentei identificar e me relacionar com algumas pessoas, né? E depois, no final de um ano, eu acabei encontrando, junto com a comunidade lá, uma casa que já tinha sido desapropriada pela Secretaria Municipal de Habitação e estava em vias de ser demolida. Isso porque as obras também não aconteceram somente, né, na parte baixa da cidade, como é mais visível, né, ficou mais visível até hoje, né? Lá em cima foi muito mais complexo e continua sendo, né? E era isso que eu tentei trazer através dessa manifestação. Você pode... já está, né? Ok, pode começar na primeira, tem o número 1 aí, que além dessa tentativa de deslocar essa comunidade que está no centro do Rio de Janeiro e que é um ponto muito atraente, né, para o mercado, eles começaram de uma forma muito truculenta marcar as casas que seriam demolidas, casas que estavam no trajeto para a construção de pequenas avenidas, não avenidas de carro, de passantes e de motos, seriam motovia, eles chamam de motovia, se não me engano, E simplesmente as casas seriam demolidas. Outras foram para a construção do teleférico, mas nessa época a obra do teleférico já estava muito avançada, quando eu cheguei lá em 2012. Então, essas casas eram marcadas simplesmente para serem demolidas dessa forma, com a sigla do SMH, Secretaria Municipal de Habitação, e um algarismo, e um número de 4 algarismos.
Em outros bairros, por exemplo, no Maracanã, a sigla tinha apenas 3 números. Então, cada lugar era identificado pelo número de algarismos significativos aí após a sigla SMH. Então, isso me chocou muito e me lembrou, é claro, o mesmo procedimento que o príncipe regente fez quando chegou aqui com a comitiva, né? E que ficou muito popular a questão do PR, né? Então, essas casas eram simplesmente demarcadas e a Secretaria Municipal fazia acordos individuais com cada família. Isso também me chocou muito, que eu fiquei procurando onde é que está a associação que a gente pode, né, articular de uma forma que dê um pouco mais de poder na hora da negociação. Não foi possível. Eu identifiquei lá 4 grupos diferentes, 4 associações de moradores, cada uma ligada a um partido diferentes e com interesses diversificados. Então, tudo era problema, né? E, enfim, voltando ao trabalho em si, na identificação dessa casa, a família já tinha saído, feito uma determinada negociação com a prefeitura, e eu aproveitei esses dias que antecederam a demolição para me manifestar. A princípio eu não sabia o que eu ia fazer dentro dessa casa, mas quando eu entrei eu senti uma necessidade muito grande de rasgar paredes, sabe? De cortar, de abrir espaços, encontrar frestas que pudessem, né, facilitar ou pelo menos chamar atenção para que as pessoas olhassem, né, para essas questões da comunidade e a comunidade também pudesse interagir com a sociedade ou pelo menos o bairro ali e debater essas questões. Pensei em várias coisas, em tentar fazer uma exposição lá antes da demolição, mas não deu tempo. Então, eu, com a ajuda da comunidade, fui fazendo esses cortes, né, que já passaram aí, e também tem no catálogo, onde esses espaços e as brechas podiam simbolicamente serem abertas, né, para esse debate. E também, depois, eu acabei trazendo esses cortes como uma escultura positiva, né? Eu levei para as exposições como se fosse a memória dessas casas, a memória da favela, e não transformei isso só em escombro, a não ser quando foi demolida e eu peguei também muitos escombros. Aquela parede que vocês veem com os números, são números que eu fui coletando de todas as casas que tinham sido marcadas com essa mesma sigla, SMH mais o algarismo, um número com 4 algarismos. Então, eu primeiro pichei isso numa das paredes, essa aí, olha, e depois, quando foi desmoronada, eu levei um pouco desses resíduos também para a exposição. Então, essas exposições que aconteceram, eu achei que foi interessante, embora a gente até deseja um percurso muito maior, né, do que o trabalho pode ter, mas isso é uma limitação do artista, né? A gente faz, se manifesta e põe no mundo e aguarda as portas serem abertas para você ter chance de travar essas discussões, né? Mas, de qualquer forma, o objetivo era esse, levar um pouco dessa memória da favela, né, para as oportunidades que eu tive de mostrar e também, principalmente, mostrar as feridas que foram criadas, né, oriunda desse procedimento muito pouco democrático, né,
do Estado, né, que atribui a pouca importância, né, do debate. Então, essas feridas eu acho que são expostas através não só dos buracos, das lacunas, como também essas peças positivas. Lacunas seriam as ausências, né? Então, esse trabalho foi exposto, eu submeti a um edital do Itaú Cultural e tive a sorte de ser contemplada, por isso foi possível fazer esse catálogo, né? É claro que foi a chance que surgiu, então é como a gente absorve esses retornos da arte, né? É um banco? É um banco que está patrocinando exposições, né, ou manifestações artísticas, e aí você faz disso o que você quer. E lá, a proposta era montar uma exposição aqui no Rio de Janeiro, né? Porque eu acho que essas questões seriam bacanas de serem debatidas aqui no Rio, junto com a comunidade, mas o que surgiu para mim foi essa oportunidade de levar para o Instituto Itaú Cultural, né? Que é um instituto que fica na... Muito prazer. Seja bem-vindo, Carlos. O Instituto Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista, né? No núcleo, no coração do mundo capitalista, né? Mas, enfim, foi lá que eu mostrei essas feridas, foi lá que eu tive a oportunidade de começar a mostrar esse trabalho e conseguir fazer esse catálogo. É seu, tá? E de maneira que eu tenho hoje o objetivo aqui de trazer isso para os professores municipais, né, vocês principalmente, que estão trabalhando com essas questões artísticas e manifestações de ruas com seus alunos. Então eu me coloco à disposição de vocês para fornecer mais material e, se tiverem interesse também, de levar outras discussões para cada escola, né? Outro rumo que esse trabalho tomou foi isso que eu chamei de abandono. Tem uma foto aí, vê se você encontra parte da parede. Essa parede aí, depois que voltou de São Paulo, da exposição que eu fiz lá, essa parede foi agora em 2017 para o aterro do Flamengo. Eu fui convidada para participar de uma exposição no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, que fica exatamente ali em frente ao aterro do Flamengo, né? Na rua Rui Barbosa. E o meu trabalho era esse. Eu levei essa parede, que pesa quase 1 tonelada, é muito pesado, foi muito longo, ela acabou chegando quebrada e ela foi exposta no aterro, e eu fiz questão que ficasse bem de frente para o nosso cartão postal da cidade, que é o Pão de Açúcar. Então foi uma tentativa de colocar os dois mundos próximos um do outro, utopicamente próximos, né? Porque eles não convivem muito bem, né? O ambiente da favela com o cartão postal da cidade, né? E realmente isso foi constatado, que esse tempo é muito curto de oportunidades que a gente tem. Nesse momento, essa exposição durou 1 dia e meio, mais ou menos. Eu coloquei no sábado, no domingo ainda estava lá, mas na segunda-feira de manhã já foi removida pela Secretaria de Habitação, né? Provavelmente,
e a Colurbe, né, resgatou e levou para o lixão do Caju. Então esse foi o destino dessa relíquia que eu carreguei aí com muito cuidado, mas enfim, tomou esse rumo. E é isso, os artistas não têm controle muito de como vai ser, aliás, não tem controle nenhum quando você faz esse tipo de manifestação, né? Mesmo porque vocês estão até estudando a legislação e as leis, as normas que regem isso, mas para mim, como eu falei no começo, eu faço um trabalho que me afeta, correndo todos os riscos, inclusive de ser presa ou de ter algumas sequelas aí. O fato é que expor uma parede que no verso estava escrito SMH, porque no verso dessa parede dentro da casa eu coloquei esse carimbo de SMH e a gente até fez uma performance que no livrinho está mostrando em tirinhas a gente quebrando esse símbolo, né, da Secretaria Municipal de Habitação. Então, essa parede estava nitidamente provocando um certo incômodo, né? Mas, por outro lado, eu vi que algumas pessoas, pelo menos no momento da exposição, lá no Fórum de Ciência e Cultura, saíram para ir procurar onde estava essa parede, né? E agora foi para o Caju. Então é isso que eu queria falar em relação a esse trabalho do corte que começou aí nesse momento. E rapidamente queria falar sobre os dois outros trabalhos que estão aqui nessa exposição, que eu chamo Apelo ao Sal. O Apelo ao Sal foi uma performance que eu desenvolvi com colegas da Escola de Belas Artes para espalhar 1,5 toneladas de sal grosso nas escadarias da Câmara Municipal da cidade. Então, eu sou um pouco provocativa, né? Mas não deu para deixar barato, né? Era um momento de campanha para a última eleição do governo do estado, né? E eu achei que tinha que me manifestar tentando limpar a casa para uma nova gestão que não foi eleita, mas de compensação surtiu alguns efeitos muito bacanas. O dia inteiro todos os vereadores e todos os funcionários e também visitantes da casa pisotearam esse tapete, tem esse aí, olha, as pessoas muito constrangidas e outros nada constrangidos, né? Outros fingindo que não estavam entendendo nada ou não era com eles, mas a população que passava pela Cinelândia teve respostas muito bacanas, sabe? Era um momento assim de eles se extravasarem. Muitos fizeram discursos, outros pegaram sal e tentavam jogar dentro da casa. Eu só fiz a performance, armei o espaço para que essas pessoas atuassem, né? E depois ainda consegui fazer uma edição do vídeo que está exposto aqui. Eu não trouxe, eu achei que ia ter muito pouco tempo, e aí eu não trouxe o vídeo, mas eu convido vocês a verem, está na televisão lá do lado esquerdo de quem entra para a exposição. Um dos vídeos, aliás, é esse vídeo aí, e outros dois que eu vou falar estão nessa televisão que está aqui no final do corredor. Então, se vocês tiverem interesse, depois a gente pode ver com mais calma esses dois vídeos. Mas para que eu conseguisse passar esse vídeo dentro da própria Câmara Municipal,
que eu fiquei batalhando durante um bom tempo até que eu consegui. E esse vídeo não podia, claro, aparecer o rosto das pessoas, né? Aí seria um suicídio meu mesmo, né? Isso não era possível e eu tive que fazer essa edição com os corpos cortados, né? Então, mas me interessava mais isso mesmo, de mostrar como que as pessoas podiam estar carregando um pouco desse efeito do sal em termos de limpeza da casa, né? Então eles carregavam o sal para dentro e para fora daquela casa e futuramente, isso foi em dezembro de 2012, dia 6 de dezembro, no dia 2 de fevereiro do ano seguinte, eu levei para o mar esse mesmo sal que nós recolhemos no final do dia, um sal muito pesado, carregado, né? E que eu não dava conta de resolver isso sozinha e resolvi levar para o mar para ver se Iemanjá dava uma ajudinha, né? Coitada dos peixes. Coitada dos peixes. Deve ter sido muito pesado. Por outro lado, também, o retorno do sal ao mar deve ter contribuído um pouco para aumentar a salinidade da Bahia, que é baixíssima, né? Por conta de todos os dejeitos que a gente joga lá. Então, a gente sempre acredita ou tenta acreditar que essa ajuda pode vir aí de outras entidades, né? Então, essa foi a minha maneira de me manifestar em relação à casa administrativa da cidade do Rio de Janeiro e essa destinação do sal. Essa foi a minha proposta. E a partir daí eu fiz alguns outros trabalhos com o sal mesmo. É um material que me interessa. Eu fiz um dos trabalhos que aqui estão, é uma bandeira onde ela foi criada com o sal tingido das cores que eu percebia nas manifestações de 2013, né? Nessas manifestações a gente não vê, dificilmente via a bandeira do Brasil, era a bandeira verde, amarela ou vermelha. Então eu acabei construindo uma bandeira de sal, onde coloquei essa bandeira em cima de um alto-falante com o som das manifestações captadas naquele momento de 2013. Então a vibração, principalmente o grave, né, desse som, ele fazia com que a bandeira vibrasse e aí a gente tinha uma mistura das cores, né, e até uma destruição total da bandeira, né? Depois ainda faço o retrocesso desse vídeo. Aqui não dá para perceber, essa é a bandeira e depois ela é misturada, mas no vídeo ali fora a gente pode perceber melhor que ela pode ser ou não reconstruída, né? Enfim, eu chamei de bandeira simplesmente, uma bandeira estilizada, que é a minha maneira de ver e de trazer o quanto isso foi problemático, né? Vivenciar essas manifestações que o nosso amigo Alex vai poder mostrar de outra forma, bastante diversificada e muito criativa também. E tem outros trabalhos também com sal, mas no momento não estão nessa exposição, mas que futuramente eu posso mostrar para vocês em outros momentos. Então eu queria falar assim rapidamente e estou disponível para conversar com vocês e passo a palavra ao Alex Frechete. Boa tarde, gente. Então, tem alguns trabalhos aqui. Você pode colocar já uma primeira marca. São envelopes que
frente do Velho de Sica, essa parede que fica em frente ao museu, ao Centro Cultural. E aí tem alguns trabalhos de 2 séries. Uma chama-se Manifestações Diárias, que são essas pessoas que estão em vermelho e preto, e a outra são uma série de releituras. Você pode passar para mim. Então essa foi feita exatamente em junho de 2013. Quando eu vi a foto dessa moça que chama Renata da Paz. São Paulo. Essa foi aqui no Rio mesmo. Isso, perdeu um globo ocular. E aquilo foi muito impactante. Terrível. E eu fiz o retrato dela, coloquei a pequena descrição e fui fazendo uma série retratando esses manifestantes feridos. Renata da Paz, ela. Em 2013. Então eu fiz uma série de 55 pessoas que foram feridas, presas ou até mortas nesse contexto. E esse foi o primeiro trabalho. Pode passar. Esse rapaz, por exemplo, é o Juan. O Juan estava na manifestação em frente ao Copacabana Palace. Era neta do Jacó Barata, estava casando, e ele recebeu um cinzeiro na cabeça. Depois de jogarem vários aviãozinhos de dinheiro, de notas de dinheiro. Então são histórias muito duras, né? Eu fui coletando essas histórias para fazer o meu relato de 2013. As histórias e esses rostos. Esse é o Fernando, ele era cineasta e ele era não, ele recebeu uma quantidade imensa de gás lacrimogêneo. Ficou internado alguns dias e em seguida morreu, em 2013, aqui no Rio de Janeiro. Essa é Elisa Quadros, ficou conhecida como Sininho. A vida dela foi destruída mediaticamente. E um processo aterrador, transformar ela em líder de grande bloco, essas coisas todas. E eu conheci a Sininho nessa época. A Sininho não, é a Elisa. A Sininho, ela virou a imprensa que fez ela virar Sininho. E essa é a Glaze Nana. A Glaze Nana ela era uma diretora de teatro e ela sofria ameaças de um sargento da Polícia Militar pelo Facebook, quando ela estava participando das manifestações, todos esses 2013. E ela procurava publicizar essas ameaças como uma forma de proteção, para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. E aí eu estava fazendo essa série já estava colocando nas ruas, estava levando nas manifestações, fiz lambe-lambes. Então ela soube do que estava acontecendo, dessa documentação, de certa forma, que estava fazendo. E eu fiz o retrato dela e coloquei a pequena descrição. E um certo dia, uma jornalista me ligou e queria fazer uma reportagem sobre isso, sobre os desenhos e os manifestantes feridos. E ela pediu para que chamasse algumas pessoas retratadas. E a Glaze Nana estava sempre querendo, né, mídia. E aí eu falei, poxa, ótima oportunidade de chamar a Glaze. Então eu chamei a Glaze. A gente fez a reportagem, tirou umas fotos. E à noite a gente soube que a casa dela tinha sido incendiada. E ela ficou com uma grande parte do corpo ferido, queimado, e morreu algum tempo depois. Então é uma história muito marcante para mim de 2013. Eu conheci ela num dia, e conheci pela internet, conheci pessoalmente, e depois ela morreu. Então 2013 para mim está muito marcado por essas violências estatais, inclusive. O caso dela ficou em suspenso até hoje. Então eu fiz 55 dessas imagens. São histórias muito duras, muito difíceis, e que eu fui coletando e fui transformando em trabalho artístico. Então tem 5 aqui na frente do Velho de Sica. Depois, em 2014, fiz uma série de releituras, utilizando, eu também sou professor de ensino fundamental de arte, e utilizando uma releitura de obras icônicas de
artistas renomados, né, famosos, trazendo para o contexto de 2014, na Copa das Olimpíadas. Então, esse aqui é o comedor de batatas do Van Gogh. Então, eu trouxe o Van Gogh para 2014 no Rio de Janeiro. Então, a questão das remoções, né? E em vez de comer batatas, né, estávamos comendo bolas. Esse aqui é uma releitura do trabalho do Picasso. Picasso fez o Guernica, né? Então, coloquei alguns ícones de estéticos que estavam acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, essa questão do SMH, que a Cecília também explorou o trabalho dela, né? Coloquei ali. Essa daqui, a Cláudia, representando, que foi arrastada por uma viatura militar, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, durante um tempo. Isso foi em 2014, o corpo dela. Ali, aquela figura com os penachos, né, para representar o Guajajara, o José Guajajara, que é um índio que ficou na árvore sagrada da aldeia Maracanã, que fica em frente ao estádio do Maracanã, por 26 horas até ser arrancado pelos bombeiros, uma forma de protesto. E ali ao fundo ele fez o Maracanã, o quadro original do Picasso, no centro. Nós temos uma luz, então fiz a bola, né? A bola começa, era a coisa central, né? Ali do lado do Tatu, que era o mascote da Copa de 2014. Então tentei ambientar o Picasso de 2014. E que o Munch, tem um grito, né? Então procurei pegar esses ícones, né? Ter essa relação internacional, né? Já que era um evento que tinha esse apelo internacional. E aí o Munch, esses chapéuzinhos assim, tinha na Copa, acho que foi muito engraçado, né? E as pessoas sendo arrastadas e tal. Esse aqui é o Romero Brito, né? Então, Romero Brito tem essa questão assim muito, né, pueril, né? Essa coisa da alegria e tal. Então, eu via muito mediaticamente como estavam sendo descritas as opressões, repressões, né? Era dessa forma, né? Meio feliz, né? E essa aqui é uma releitura do Liechtenstein. Liechtenstein fez um trabalho, tinha essa linguagem bem pop, né? Então ele fez um trabalho pensando nele. Era uma moça chorando por um rapaz, assim, um recorte de um quadrinho. Então eu fiz, representando essa figura, o Rafael Braga, que é um dos presos de 2013, um processo kafkiano extremamente complexo e incrivelmente absurdo, né, que estava com um pinho-sol e foi preso, e saiu, voltou e foi criminalizado. Foi o primeiro preso de 2013, que ficou permanentemente, né? Muita gente foi presa e foi solta, mas o Rafael, que estava catando latinhas, ele foi preso e até hoje tem um processo. Ele saiu esse ano, sim, ele tem uma história. Ele saiu numa época, e aí foi tirada uma foto dele na frente do muro que dizia o Estado é o opressor, alguma coisa assim. Você se preocupa da esquerda da direita quando o Estado te esmaga de cima da baixo. Exatamente. Ele, depois dessa foto, ele foi preso novamente e ficou numa solitária por causa de uma foto dessa, por causa dessa foto. Depois saiu, depois ficou com uma tornozeleira, e aí os policiais foi comprar pão, né, com uma tornozeleira. Eles são muito, né, inocentes e tal. Os policiais pegaram e levaram de novo. Então, uma coisa assim. Bom, aí representando o Rafael Braga através do trabalho do Liechtenstein. Então, esses estão aqui na frente do Hélio Siga. Aqui dentro do Hélio Siga tem esses pratos. Eles se chamam "não cuspa no prato que você come". Uma brincadeira com esse ditado popular que a gente utiliza, né? Pode passar, Camila. Então, são resistências civis. Então, é para falar de como que as greves, as resistências
e como que a gente se alimenta historicamente disso, mas muitas vezes na hora a gente repele. Né? Então, isso é em 2014, que foi a greve dos garis de 2014. Foi uma foto icônica da greve dos garis que eu transformei nesse desenho para colocar nesse prato. Então, são sempre a partir de fotos que representaram momentos de resistência. Essa aqui é a Dorothy Counts, que ela foi uma primeira menina moça negra que entrou numa escola na Carolina do Norte em 57. Então, é uma foto onde as pessoas estão dando chifrinho nela. E ela vai resistente, e os rapazes brancos, né? Que ela vai resistente e continua estudando nessa escola. Então, até um certo momento onde não aguenta mais. E isso é muito recente, né? 57. Esse aqui eu gosto já falei com vocês, né? Ele estava no período do trabalho, representando a resistência que ele ficou, que ele desenvolveu, simplesmente ficando na árvore da aldeia Maracanã. Na época, o Sérgio Cabral queria transformar num estacionamento, no shopping. Depois, no Museu do COB, também tinha esse projeto. E o Guajajara ficou lá até ser arrancado, né, pelos bombeiros. Essa também é uma foto icônica, também está aqui. Eu estou mostrando só os que estão aqui, né, no museu. É uma série que tem 10. Esse aqui é uma pessoa, né, uma foto também já muito conhecida. Né? Foi em 89, na Praça da Paz Celestial, uma pessoa na frente dos tanques de guerra, impedindo os tanques de passarem. Uma forma de resistência muito incrível. E esse aqui é a greve dos professores. Então, também foi uma foto muito, né, icônica. Então, eu quis também transformar num prato que fala de resistência. Né? E, ao mesmo tempo, o prato, ele é um prato de plástico. Então, eu queria falar um pouco de como que nossos corpos são tão frágeis ao mesmo tempo. Né? Como que, ao mesmo tempo, tanta coragem, mas tanta fragilidade, né? Como nós, professores, né, somos tão fragilizados assim. Pode passar por favor. São esses trabalhos que estão aqui no Hélio de Sica, mas eu, como professor, também já dei aula na Secretaria Municipal de Educação. Qual é a tua técnica? Óleo? Olha, essa dos pratos? Não, as pinturas são de óleo. Cada uma é de um jeito. Porque cada uma depende de por exemplo, dos artistas, né? Cada um procurava imitar o estilo do artista. Então, às vezes ele fazia pastel, eu fazia pastel também, então lápis de cor, e de acordo, para ficar o máximo parecido, ou que lembrasse melhor a técnica dele. O Liechtenstein, por exemplo, é mais computador, né? Tem aqueles pixels, né? E ali em cima era nanquim, aquelas pessoas. Porque o nanquim, antigamente, era feito era a tinta do polvo. Então eu queria falar dessa coisa que é quase um sangue, né, que a gente dá. Então, que o polvo, né? Então eu quis botar vermelho e preto para falar do sangue que as pessoas estavam dando e também dessa coisa interna, né? Dessa tinta interna. Então, aquelas eram essas, mas normalmente variado, depende do trabalho. Esse aqui, por exemplo, eu tive, não está aqui na exposição, ele está exposto no Instituto Municipal Anísio da Silveira, que fica lá no Engenho de Dentro. É uma série de 10, mas eu tenho um aqui, tem outros lá. Esse aqui é todo mundo conhece esse uniformezinho. Né? Esse desenho originalmente de um ex-aluno meu. Ele tinha 7 anos, hoje 9 talvez. Era o Leonardo. O Leonardo era um garotinho que dava muito trabalho. Ele clamava toda a atenção assim, o tempo todo. E não conseguia dar atenção para o Leonardo direito.
E aí, um dia o Leonardo apareceu com uns desenhos que eram umas escadinhas, assim. E aí ele falou que tinha aprendido com o irmão dele, essas escadas. E aí eu falei, caramba, Leonardo, isso aqui é muito legal. Isso aqui tem uma coisa aqui que eu não sei qual que é, mas é muito legal. E ele ficou impressionado com aquela minha fala, porque os outros garotos não gostavam das escadinhas que ele fazia. E aí ele começou a fazer esses labirintos, né? Esses labirintos coloridos. E eu fiquei impressionado porque é uma coisa assim que lembra, talvez assim, os grafismos indígenas, uma coisa assim de arte moderna também, né? De arte contemporânea. E aí falei isso para o Leonardo só fazia esse tipo de desenho toda vez. Ele fazia mais de 10, 15, vários desses desenhos, ele ficou aficionado por aquilo. E aí, depois de um tempo, foi muito difícil para mim dar aula na Secretaria de Educação. E eu fiquei com uma síndrome de burnout, acho que essa é uma coisa conhecida, né? E saí da Secretaria. E aí, depois de um tempo, eu queria processar aquilo, eu não conseguia nem ver o uniforme da escola na rua, que eu ficava receoso. Eu não conseguia sair de casa assim direito, não queria ver uma criança com um uniforme. E aí, depois de algum tempo, eu quis processar isso, né, como artista, que é a maneira que eu encontro, né, de processar essas informações tão dolorosas, né, e fui comprar esses uniformes assim, no Saara. No dia que eu comprei, eu falei assim, não, mas é só mais um trabalho, eu tinha outros na cabeça, né? Tinha vários outros na cabeça. Não, vou comprar um material desse aqui. Quando eu comprei, cheguei em casa, olhei esse negócio, não conseguia. E fiquei doente um tempo. Aí, muitos meses depois, eu consegui fazer de uma maneira quase automática. Então, a minha ideia era pegar o desenho do Leonardo e fazer nas camisas. Então, era mais ou menos assim que ele fazia. Para lembrar o processo terapêutico do Leonardo. Era a maneira que ele tinha de se reafirmar perante a turma. Era o único jeito que ele ficava mais quieto, que ele ficava interiorizado. Ele ficava fazendo aqueles desenhos, eu nem lembrava que ele estava na sala de aula, ele dava tanto trabalho, de repente ele estava absorto por aquilo. E eu me identifiquei muito com isso, na questão de ficar absorto pelo trabalho, de fazer uma série e de certa forma, ter um processo terapêutico com aquilo. Então, eu fiz esse trabalho lembrando esse meu ex-aluno, que são 10 uniformes que estão lá no Instituto Luiz da Silveira. E aí, por último, eu queria mostrar um vídeo que eu fiz em 2015, que foi sobre greve dos professores também. É esse aqui. É um teatro de sombras. Então, era uma maneira de apoiar a greve dos professores e fazer algum trabalho também sobre isso. Essa é uma história muito antiga, ocorrida numa escola pública de um país muito distante, perdido na memória do tempo. Nesta escola, as aulas transcorriam com dificuldade, já que sua estrutura era bem deficiente. Falta de funcionários, corte nas verbas para manutenção e merenda. Entretanto, os governantes sempre diziam em seus discursos que a educação era prioridade. Um dia, uma professora dessa escola, depois de muito refletir, tomou uma decisão e avisou os estudantes que entrariam em greve e que esta era a sua forma de reivindicar uma escola melhor para todos. Alguns alunos ficaram chateados, outros se solidarizaram com a professora e organizaram ocupações nas escolas. O governante, então, apareceu como um fantasma. Como assim, greve? Sou
Estamos sem dinheiro em caixa. É a crise. A professora indignou-se ainda mais. E os benefícios fiscais para empresas privadas? Cadê a transparência pública? E os contratos milionários para os Jogos Olímpicos? E a militarização ao invés da educação nas favelas? O que é, afinal, tal pátria educadora? O governante respondeu que a professora não sabia nada de política, que tudo era para tal melhor governabilidade. A professora sentiu-se impotente e voltou cabisbaixa para casa. Porém, outras professoras e professores que também sabiam que algo naquela resposta não estava inteiramente correto, se juntaram a ela, descobriram que juntos podiam se mobilizar com mais força, cobrar mais ações em favor da educação e denunciar os abusos econômicos que enriquecem empresas e fragilizam escolas. Pressionado, o governante não teve outra alternativa a não se voltar atrás em suas decisões. O dinheiro apareceu, como que por um milagre. Foi um empréstimo, uma dívida com o Estado que foi quitada de repente. A professora, então, pôde voltar para casa. Porém, algo ali havia mudado. Ela percebeu que não estava mais sozinha. As ocupações também tinham mudado os alunos, que vibravam com a descoberta de sua autonomia e força de ação. E é por isso que hoje, passados tantos anos dessa história, podemos nos beneficiar das férias, aposentadoria, os chamados direitos trabalhistas. Claro que não foram só os professores que conquistaram isso tudo. Foi uma união de vários profissionais e militantes. Mas, como praticamente todo mundo teve um professor em sua vida, hoje sua greve histórica inspira milhões na busca por justiça, autonomia e melhores condições de trabalho e vida para todos. Então, gente, aí quis fazer um teatro de sombras, porque parece que o professor sempre fica na sombra, né? Sempre fica apagado. E aí foram esses trabalhos, tem muitos outros trabalhos envolvidos com educação também. Tem um aqui também, que fiz uma série. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, vi que muitas crianças só tinham caneta para escrever. Muitas não tinham lápis. Os lápis quebravam muito fácil, se perdiam, né? Então eu resolvi desenhar os meus alunos com caneta. Como eles faziam? Mostrar para eles que também a caneta era uma técnica interessante. Então fiz muitos deles, fiz o retrato deles nesses caderninhos, que eram o tipo que eles usavam, né? Eles usam ainda na Secretaria de Educação. Trouxe um deles, também o resto está lá no Nise da Silveira, alguns, né? Então essa aqui é uma aluna minha, então eu quis fazer ela aqui no caderninho, para falar de certa forma de personalizar, né? O aluno não tem nome, né? Tem história, tem uma face, e também a coisa do material. Então são esses trabalhos que conversam com 2013, que partem de 2013, das minhas experiências a partir desse ano. Obrigado. Então, gente, lembrando que esse evento de formação é um evento feito em conjunto, em parceria. Eu agradeço a CCMJ por ter trazido para a gente um convidado mega especial. Estou falando certo? É Tortman? Zé Carlos Tortman. Tortman. O Zé Tortman. Que, como jurista, vai apresentar um pouco da vivência dele enquanto defensor dos direitos dos manifestantes. Em 2013, o Alex Peixoto me trouxe uma problemática surgida a partir daí, porque com o evento das grandes manifestações houve aquela perseguição do Estado a determinados sujeitos
com surgimentos de mídias, como mídia ninja, enfim. E é uma problemática, assim, com assassinatos, que é uma questão da desapropriação, enfim, sempre na sociedade brasileira isso acontece. Mas acho que em 2013 surge esse movimento da população espontâneo, né, em São Paulo, que vai trazer uma nova problemática. E vivendo 5 anos depois desse acontecimento, a gente ainda está tentando entender o que foi 2013, o que foram essas manifestações. Mas é claro que uma coisa ficou muito exposta para a sociedade, que é realmente a turbulência do Estado a determinados grupos. Então, olha, muito obrigada. Você pode fazer uma introdução e fique à vontade para falar sobre a sua atuação no sistema jurídico. Tudo bem. Eu agradeço a presença de todos, o convite da Gabriela. Enfim, eu vou passar aqui para vocês a minha experiência no trato dessa questão dos direitos de manifestação que foram reprimidos violentamente nesses episódios intitulados pela mídia de manifestação dos Black Blocs. Eu inicialmente fui procurado por um senhor que era até o auditor da Receita Federal, aliás, não tinha até a posição de corregedor da Receita Federal do Rio de Janeiro. A filha dele estava supostamente com um mandado de prisão na rua e ela estava fora do Rio de Janeiro, estava viajando pela Argentina e ele estava muito preocupado porque tinham ido na casa dele numa diligência bastante espetaculosa, costuma ser nesses casos, né? Valejaram a casa dele, arrecadaram os computadores todos, arrecadaram alguns objetos pessoais da Maíra, que seria a minha cliente, mas eu fui verificar e não tinha mandado de prisão, tinha um mandado de busca e apreensão que já tinha sido cumprido, mas eu queria saber por que motivos, porque sortilégio estava lá a Maíra tida como envolvida em manifestações de criminosas, né, de violência e tal, e eu fui a delegada. Primeiro deu uma olhada nos autos, não vi nada que dissesse a respeito a Maíra, que desse um pretexto de uma prisão contra ela. Bem, aí eu fui à chefia de polícia. Era uma senhora, uma delegada, que hoje é deputada, que era chefe de polícia. E eu disse, ô Marta, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Por que essa busca e apreensão na casa da minha cliente? Ela baixou a voz, ouviu-se como se tivesse alguém ouvindo, e me perguntou, você sabia, Totti, que ela é anarquista? E aí eu abaixei mais a voz ainda e disse, e você sabe o que é anarquismo? Não, porque anarquismo é esse negócio dessa bagunça, não tem nada a ver com isso. Pra vocês terem uma ideia de como a ignorância e o preconceito estava permeada nessa ação policial, que resultaria depois, aí sim, no mandado de prisão contra vários outros, inclusive um segundo cliente meu, do qual eu vou falar daqui a pouco. Dentre os procurados, acreditem, estava ninguém menos do que Mikhail Bakunin, o líder, o ideólogo do anarquismo século XIX. A este ponto foi a ignorância que prevaleceu nesse tipo. Não, é risível, mas é a pura verdade. Né? Mikhail Bakunin, por pouco não foi preso. Pois é. É verdade que o juiz foi feito um pedido de prisão
talvez o mais perigoso, por que o Bakunin? Porque ele era seguidamente citado nas interceptações telefônicas, eram captadas conversas que versavam sobre o companheiro Bakunin. Não, companheiro, você está completamente errado. Já lembrava o Bakunin, no caso desse, ele fala, não, porque o Bakunin, esse cara é um bicho. Entendeu? Isto parece uma piada, mas eu asseguro a vocês, é rigorosamente verdadeiro e está até nos autos. Bom, então, isso aconteceu. E num clima desse, vocês imaginem os critérios de criminalização das condutas, de que forma foram adotados. Uma coisa muito triste. Vamos lá, um antecedente cultural, um caldo de cultura ideológico, jurídico, que talvez esteja por trás disso tudo. Na Alemanha, que é realmente o grande centro de direito penal, com grandes juristas, magníficos juristas, muito liberais, né? Mas surgiu uma corrente chamada, não por acaso, direito penal do inimigo, talvez inspirada na luta das forças policiais contra determinados grupos, como o Baader-Meinhof, né? Que teve grande presença na Alemanha na década de 70. Né? Eram lá, grosso modo falando, os terroristas alemães. A partir disso aí, a defesa do Estado se tornou uma obsessão, tá? E a defesa do Estado, ela tem uma tutela reforçadíssima. Há uns anos atrás, eu fui advogado de um cientista alemão acusado de vender segredos nucleares para o Iraque. E esse homem, quando soube que tinha saído uma decisão contra ele, que ele não sabia, ele fugiu para o Brasil. Chamava-se, tem 20 anos isso, chamava-se Karl Ernst Chaves. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver. Ele desenvolveu uma tecnologia de adensamento molecular da fibra de carbono que permitia que os eixos das centrífugas do Saddam Hussein não quebrassem mais, e por isso, por hiperaceleração de gases, conseguiu a separação dos isótopos, que era uma etapa para a fissão do átomo. Uma grande hipocrisia, porque a gloriosa Inglaterra, a própria Alemanha, a França e os Estados Unidos, enquanto interessavam, tinham o Saddam Hussein como um ótimo aliado, porque ele era um dique contra o expansionismo do islamismo iraniano radical, anti-ocidental e notadamente anti-americano. No momento que aí depois acaba aquela guerra Iraque-Irã, e aí o Saddam Hussein se volta contra alguns inimigos, alguns aliados dos Estados Unidos na região, invade, e aí, não vou dizer se tinha razão ou não, mas enfim, neste momento eles se tornam um inimigo, e os amigos dos inimigos são. E com isso, o próprio Shahab, que já havia sido punido quando descobriram essa transação com o Iraque, punido por um crime banal de violação das normas de comércio exterior. Ele pegou lá uma pena ridícula que foi transformada numa multa em marcos alemães, na época ainda era lá. Pois depois que a 28ª inspeção da ONU descobriu que no galinheiro do genro do Saddam Hussein, que depois seria fuzilado, tinham os documentos que mostravam essa operação, aquilo virou um imbróglio, um escândalo político, diplomático, e aí o governo, o Ministério Público alemão, creiam vocês, acreditem, violou aquela norma sagrada da coisa julgada
e deu outra versão para os mesmos fatos, considerando crime de traição ao Estado alemão. E com isso a pena seria de prisão perpétua. Bem, o alemão, muito espertamente, ele alegou que não fizeram aquilo por dinheiro, mas por idealismo, porque o Iraque era, ele continuava afirmando, uma barreira contra o Irã, esse troço todo. Bom, e aí do que os alemães cometeram o erro de fazer uma manipulação da própria decisão do juiz alemão, que eu alegava que era justamente uma violação da coisa julgada, para não parecer isso, eles fizeram artificiosamente, falsamente, uma nova versão. E eu fui alertado para isso e consegui provar aos ministros que aquilo era uma fraude, e por isso eu acabei ganhando a não extradição dele. Mas para vocês terem uma ideia, crimes como um latrocínio ou homicídio mais perverso, quer dizer, na Alemanha vai ter 25 anos de prisão, mas uma ameaça ao Estado não dá prisão perpétua. Então, é este caldo de cultura do direito penal do inimigo do Estado é que acabou repercutindo em todo o mundo, onde os governantes são afeiçoados particularmente à repressão para a defesa dos seus interesses mais do que do Estado, é que surgiu este processo. Num ambiente desse, e o que eu então viria a ser mais tarde, o caso da Maíra foi resolvido, pronto, não foi nem denunciada, mas logo em seguida viria a denúncia que pegaria 20 e tantos rapazes e moças esse processo da Sininho, né? E eu fui procurado pelo André Barceles, que é um menino, filho de um amigo meu, professor muito querido da escola alemã, mas um anarquista militante e convicto, que tinha inclusive fundado uma organização anarquista. O crime estipulado na denúncia, organização criminosa e, acreditem, corrupção de menores, porque um rapaz tinha 17 anos, aderiu, claro, voluntariamente, era mais inteligente que muitos dos outros, estudioso, mas aproveitando esse pretexto para dizer que ele tinha sido corrompido pelos adultos para se tornar um militante. Tá? Devo dizer aos senhores que eu nem sempre a violência dos resistentes deve ser condenada. Eu próprio podia dizer isso, porque eu participei com muita honra e faria tudo outra vez, participei da resistência armada no Brasil na década de 70 contra a ditadura militar. Para isso, o maior honra do mundo, talvez não tivesse a mesma coragem, mas faria com a consciência tranquila outra vez. E digo mais, se fosse ditadura de direita ou de esquerda. Tá? Eu sou um cara de esquerda, mas até o Churchill, uma pessoa com quem eu simpatizo, vai dizer uma grande verdade. A democracia é uma merda de regime, mas ainda é melhor que se inventou. Entendeu? E essa, aliás, é a única restrição que eu faço a uma pessoa que eu admiro muitíssimo, que já não está entre nós, que foi o Fidel. Fidel transformou Cuba numa sociedade decente. Conheço bem Cuba. O governo cubano, os dirigentes cubanos são muito respeitados em Cuba, amados mesmo, estou dizendo com toda a isenção. Agora, eu teria optado para me submeter, se fosse ele, ao escrutínio popular. Ele ganharia qualquer eleição, entendeu? Também não concordo com já, graças a Deus, já foi superado alguns preconceitos que houve na política cubana com relação a homossexuais, tá? Contra determinadas manifestações culturais e artísticas. Então, isso é condenado. Mas, enfim,
eu acho que, isso não são parênteses que eu estou falando para voltar ao nosso tema. Tá? Então, eu participei da resistência à ditadura no Brasil e acho que naquele momento a violência por nós empregada, que foi a resposta, eu sempre digo, nós não demos o primeiro tiro. Nós não demos o primeiro tiro. E eu não fui a essa luta de graça. Eu fui um cara de esquerda, mas não queria participar desse movimento de confronto inicialmente. Mas eu estava na faculdade ensinando uma peça até politicamente inocente, que era do Nelson Rodrigues, né, um cara conservador. Eu era um boto de ouro. E aí o secretário chegou e disse, a gente já estava para estrear a peça e o cara disse, olha, a partir de amanhã não pode ter mais nenhuma atividade extracurricular na faculdade, porque a lei 477, né, proibia realmente isso. Tentou argumentar, fechou a sala, que estava desativada, fechou, lacrou a sala para a gente não poder mais ensaiar. Aí eu disse, não posso viver num país assim. No dia seguinte, eu retomei o contato com alguém que tinha me convidado e passei a clandestinidade completa até ser preso um ano depois. Então, e fiquei lá na Ilha Grande um tempo, enfim, depois acabei solto. Mas eu acho que naquele momento a resistência armada era válida e a violência era uma resposta a uma violência maior. Eu acho que pelo perfil do objeto das manifestações aqui no Brasil, talvez a violência que tem havido poderia e deveria ter sido evitada. Isso é uma coisa. Muitas vezes eu devo dizer, e eu observei isso até nas ruas, normalmente eu andando, eu via que muitas vezes a violência vinha primeiro da polícia, e os estudantes reagiam, e os manifestantes reagiam como que em defesa. Mas em alguns casos não. Houve realmente atos de violência que partiam dos manifestantes. Eu estou sendo absolutamente dizendo. Isso é uma coisa. Então, que cada um responda exatamente na medida do suposto ilícito penal que tenha cometido. Tá? Mas o que aconteceu nesse processo é coisa muito diferente. Primeiro, estão todos condenados, não sei se você sabe, há 7 anos. Não há uma vírgula na acusação que diga respeito a um ato de violência de cada um deles. A acusação é de organização criminosa para cometer crimes e corrupção de menores. Eles infiltraram um agente, um sargento daquela Força Nacional entre os manifestantes. O cara ia lá de um cabelão comprido, e não sei o que, aprendeu toscamente aquela linguagem entendeu? Tipo, companheiro, e eu já lidei com gente assim na minha época. Uma vez na faculdade nós tínhamos 2 sargentos do Exército que estavam lá. Eu desconfio de uma falha que o cara deu, e eu tinha um amigo meu que não participava de manifestação nenhuma, mas adorava uma cachaça. E um dos sargentos também saía no final do dia, não sei se é para driblar aquela tensão, ele tomava um golão. Eu digo, Nelinho, cola com esse cara é informante. Passe-se como um anticomunista radical e conta tudo que nós pensamos para ver se você tem alguma informação. Não bateu no meu. Na terceira noite, o Nelinho disse, na puta desses caras, quer trabalhar com a gente, não sei o quê. Aí abriu o jogo pro Nélio. Aí eu digo, Nélio, passa para o turno da manhã, some. 3 semanas depois, nós empurramos os caras lá na rua, e disse, rapaz, você está vendo, vocês vão levar muita porrada e tal. E eles sumiram.
Então, aqui fizeram a mesma coisa, de uma outra maneira. Era um cara da Força Nacional, se fazia passar, e nunca foi descoberto. Só se soube depois, quando ele fez um largo relatório, contando várias coisas com relação ao Augusto. Por exemplo, com relação ao André, ele sequer menciona o André. O que aconteceu foi a prova dos autos contra todos é a seguinte: um deles, um ex-companheiro, não tinha lá um comportamento politicamente muito aceitável e meteu a porrada na menina, na namorada dele. Bom, aí ela reagiu muito duramente e o denunciou por esta rapaziada. E aí as pessoas naturalmente, com aquela covardia, passaram a hostilizar o cara. Você é um covardão, como você faz um negócio desse, não sei o que, e ele, que ideologicamente era um cara muito fraco, começou a se sentir meio acuado. Ele chegou até aí ao André, disse: André, você que é um cara mais equilibrado, manda eles pararem com isso. Aí o André disse: porra, cara, mas quando você faz uma cagada dessa, cara, batendo essa menina, logo ela, pessoa tão legal, e ainda que não fosse uma covardia, bater mulher, porra. Por isso, ele acabou se tornando informante também. Ele fez uma delação premiada. Procurou a polícia, disse um monte de coisa, contou. Do André, o que ele dizia? Disse que o André um dia no bar falou assim: olha, eu com essa cara de professor posso levar umas bombas na minha mochila. Falou mesmo, falou de sacanagem, entendeu? Nunca levou bomba nenhuma. A bem ver, dizer, o André nunca participou de manifestações em que jogasse do lado de cá. Porque o que aconteceu? A polícia militar atirava com bola de borracha, eventualmente com munição real, bombas de efeito moral, que podem ferir seriamente, aquela explosão, até pelo deslocamento do ar, né? Aquilo libera uma energia grande e tal, enfim. E o pessoal passou a responder, em alguns casos, com rojões, sabe esses rojões de fogo de artifício? Pois é. Foi um rojão desse que acabou pegando um repórter, tá? E aquilo não mataria, mas nesse caso pegou, não sei exatamente como, e acabou matando, explodiu ali, não sei. Um horror lamentável, nada justifica. Agora, eu, com toda a isenção, se eu fosse juiz, eu condenaria esses dois rapazes por crime de homicídio culposo, não doloso, a pena é muito menor, claro. E por quê? Porque a trajetória desses rojões é totalmente errática. É igual aquele busca-pé que a gente tinha na nossa época. O busca-pé só ia fazer uma parábola ou ia em linha reta quando ele tinha aquele pauzinho atrás. Quando você cortar o pauzinho, já... É como foi. O filme mostra isso. O negócio foi assim, ele caiu por cima do sujeito e matou, explodiu ali. Entendeu? Então, eles não tiveram a intenção de matar, eles tiveram a intenção de afastar a tropa da polícia que avançava com violência. Essa que foi a questão. Entendeu? Agora, foi imprudente soltar um negócio daquele? Foi imprudente. E até, com todo o conservadorismo do tribunal aqui, o tribunal aqui do Rio de Janeiro acabou reconhecendo essa circunstância, entendeu? De que não havia dolo. Pois o Ministério Público recorreu e o Superior Tribunal de Justiça, creio, mandou levar a júri como crime doloso. Espero que eles se safem e não sejam condenados a uma pena alta de crime qualificado. Bom, voltando aqui ao caso do nosso processo, então o Ministério Público formou uma acusação por organização criminosa, por crime de corrupção de menores, e o Ministério Público, ao final do processo, reconhece que não havia absolutamente nada contra 5 ou 6 rapazes, inclusive o André. O
O pai do André, nessa altura, lutava bravamente contra o câncer de pulmão. Aliás, eu não sei se alguém fuma aqui, mas é o 10º amigo que eu perco para o cigarro. Uns 6 ou 7 de câncer, outros de enfisema pulmonar e um de infarto. Tá? E nessa hora eu faço um parênteses para dizer que eu acho uma hipocrisia fora do comum a criminalização de algumas drogas, tá? Tidas como ilícitas, e as insidiosas campanhas da indústria de cigarro, como agora os cigarros com sabores e odores agradáveis, para ganhar a garotada que está abandonando o cigarro. Isso é de uma... E um beneplácito e o apoio de um ilustre ministro do Supremo, que foi durante muitos anos advogado da Santa Cruz. Então, eu acho isso odioso. Mas o pai do André, então, estava morrendo, desculpa mais ou menos o pareça, estava morrendo de câncer do pulmão, como morreria depois. E eu fui ao juiz, com um pedido de absolvição. Eu digo, claro que esse cara vai absolver. Aí fui a ele, é um cara ideologicamente extremado, diga-se de passagem. E ele disse, olha, o pai dele disse, é mesmo e tal. Ele, eu acho, ele sinceramente, olha como são as coisas, ele se condoeu pela sorte do pai, não foi fingimento, não. Perguntou aí, falou de um parente dele também que teve doente, isso, aquilo. Eu digo, doutor, se pudesse apressar essa sentença, não falta mais, a processo está pronto para julgar, para ver se eu tenho uma boa notícia para dar para o pai antes da morte. Depois o Maurício morreu no início do ano, logo na virada do ano, e aí eu disse, coitado, não pôde ver a absolvição do filho. Que bom que foi antes, porque ele não viu, foi a condenação do filho de 7 anos. Entendeu? Então, é uma coisa absurda. Entendeu? Assim, bom, nós vamos ganhar, do Grêmio, eles estão soltos, felizmente. Tá? Nós vamos ganhar, nós vamos levar essa, não tenho a menor dúvida de que essa sentença não se sustenta. Foi uma decisão puramente ideológica, não tenho dúvida nenhuma, porque prova ali, a fundamentação jurídica é muito ruim, não é nada, não tem nada pessoalmente contra o juiz, apenas ele reflete isso na sentença dele, entendeu? Então, na verdade, existe no nosso direito penal, entre os atores do direito penal, uma visão extremamente preconceituosa do ponto de vista ideológico e de outra natureza também. Por exemplo, pode-se comparar os efeitos negativos da ordem social e econômica das manifestações de 2013, que tinham como alvo prioritário esse Augusto Senhor, que está com o Sérgio Cabral. Então, como a greve dos caminhoneiros, que não foi dos caminhoneiros, aquilo foi um lockout, aquilo foi articulado pela indústria do transporte. Morreu gente nos hospitais, vítimas, pessoas doentes dos rins que faziam hemodiálise, que tinham os insumos para o tratamento, morreram. Um efeito devastador na economia do país, talvez tenha atrasado o país em 5 anos. E absolutamente nenhuma reação deste Estado tão cioso da sua ordem. Absolutamente nada. No mínimo, requisitá-lo com os caminhões, depois daquela greve do Chile, naquela época, em 73, eu tinha acabado de sair da prisão e estava pensando já em ir para o Chile quando houve o golpe. E o golpe aconteceu como? Eles paralisaram a economia, boicotando o transporte de alimentos para as cidades,
Aqueles caminhoneiros e empresários ganharam uma grana preta para fazer isso, entendeu? E acabaram por conseguir a derrubada de um governo legítimo, e não era qualquer governo legítimo, formalmente legítimo, era um governo legitimado por um enorme avanço em muito pouco tempo de gestão em favor do povo chileno. Então, o que depois nós todos sabemos, foi mais uma das terríveis ditaduras que consolidaram na América Latina. No entanto, eu na época achava que o Allende tinha que ser mais duro. Houve uma tentativa de golpe 2 semanas antes da queda dele, e tinha que entrar ali para arrasar. Aí não dá. Ele não quis fazer isso. Entendeu? Ele era botar o povo na rua, ver a parte da tropa que fosse a favor dele, desculpem, mas fuzilar aqueles generais golpistas, para que eles não fuzilassem a população em defesa depois. Eu acho que ali não tinha que baixar a porrada mesmo, não tinha jeito. Tinha toda a legitimidade do governo eleito pelo povo, mas aqui vocês vejam, então. Lá foi feito um holocausto para derrubar o governo. Aqui foi feito um holocausto. Talvez houve quem com alguma razão tivesse, porque não esqueçam que inúmeros piquetes estava Bolsonaro presidente. Não esqueçam disso. Tá? Eu não afastei de maneira nenhuma hipótese que fosse aquela uma tentativa de queimar etapas e já favorecer uma intervenção militar. Entendeu? E, no entanto, esse governo não fez absolutamente nada. Pelo contrário, aqueles encontros, elogios para cá, não sei o quê, outros para lá, isso e tal. E eles ainda usaram de má fé, porque conquistaram algumas das suas reivindicações e depois fingiram-se de morte, enquanto outros continuavam fazendo a greve, enfim, o holocausto, vamos dizer. Enfim, então eu acho isso, esse processo que resultou na condenação dos 20 e poucos militantes de 2013 é uma vergonha para a história do judiciário e espero que seja uma vergonha passageira. Eu tenho certeza, aliás, de que na segunda instância, até por uma pessoa muito razoável, foi quem deu a liberdade para eles e a escola. Então, eu tenho certeza de que essa vergonha será passageira. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Alguém tiver alguma dúvida sobre essa questão, pode perguntar. Agora eu vou abrir a plateia as perguntas vindas em função dessa questão que a gente está discutindo aqui sobre as manifestações de 2013. A gente trouxe uma perspectiva de quem está defendendo os manifestantes, que realmente não foi bem 2013, né? Tem um pessoal que é de 2014. Tem um pessoal que é de 2014. Olha, o processo que eu funcionei, agora não sei, foi em 2013, foi esse em que a Sininho é a cabeça, vamos lá, é a mais visada. Acho que é 2013 mesmo, né? Não? Então, gente, eu vou abrir para vocês, acho que só tem 10 minutinhos aqui. Quem quer fazer pergunta? Ninguém? Tá, então tudo bem. Eu queria perguntar, o falou em relação à judiciário, né? O senhor falou questão do judiciário, né, o atual, as antecedentes, as peras, baseado em quê? Porque eu acho que a gente vive momentos assim, tão complicados, né? O senhor falou em relação a esse novo julgamento, né? Que espera que sejam condenados, tal, acreditando, né, na atual juiz, não sei se eu equivoquei, mas aí eu pergunto ao senhor o seguinte, baseado em que o senhor acredita nisso? Eu acho que a gente vive momentos, né, dentro da questão judicial, são momentos extremamente críticos,
gente tem exemplos aí, né, de juízes liberando, né, prende, aí o outro vai e solta. A gente tem casos vários tem um caso que me ocorreu agora, a questão do barato aí, dos transportes, que José Gilmar Mendes liberou, quer dizer, chega a ser assintoso, né? Uma coisa assim que em mim particularmente causa vergonha. E nós, enquanto população, a gente fica meio que refém em relação a isso, né? O que fazer? Então a minha pergunta é baseada em que eu só acredito que sejam mais favoráveis, né, a ação. Tá, eu vou dizer por quê. Primeiro, porque poderia ser uma sentença desfavorável aos acusados, mas muito bem elaborada, muito bem fundamentada. Juridicamente, ele encontraria, vamos lá, se fosse outro juiz, outro juiz com uma outra formação jurídica, poderia ficar até pior, porque ele traria argumentos jurídicos mais difíceis de enfrentar. Tá? No caso, não. A sentença é muito tosca. Tá? E tem mais. Quis o destino, felizmente, que... Eu acho que não vai precisar, não. Acho que eles vão me ouvir. Eu quis o destino que a Câmara para a qual irá o processo, que ela já está preventa, já demonstrou alguma sensibilidade. Notadamente o relator, que é quem faz o voto condutor, é uma decisão colegiada. Tem 4 ou 5, 3 votam, o relator e mais 2. Então, e os outros 2 que acompanharão o relator, também são pessoas relativamente razoáveis. O relator é ótimo, o desembargador Ciro Darlan é um liberal e um democrata e um cara, enfim, até mesmo politicamente legal, tá? Então eu acho que vai ter antipatia zero em relação à causa. E como ela é juridicamente muito viável, tá? No sentido da absolvição, eu acho que no cálculo lógico das possibilidades, eu acho que vai resultar em absolvição, sim. É por isso que eu estou esperando. Se fosse outra Câmara, eu não sei. Tá? Hoje mais cedo a gente teve uma ação lá no Museu da Justiça, que foi um tribunal do júri. E aí, o caso, provavelmente, Dos dois vai para o tribunal do júri para ser condenado no júri popular. O júri está acontecendo agora? Não. Que a gente teve agora uma passada. Eles agora já não me lembro, eles estão soltos já, não? Estão soltos. Que foi isso que aconteceu. O STF falou que eles já são votados. Não, ali é uma forçação de base, de intenção de matar. Mas soltaram, foi para cá, para vocês terem uma ideia dessa questão do dolo, tecnicamente, se resolve assim. De um lado, tem os crimes culposos. Quando a gente pratica o fato e há aquele resultado decorrente de uma negligência dele no dever de cuidado. Por exemplo, alguém que num dia de chuva sai com os pneus carecas em alta velocidade por uma estrada, perde completamente a direção e acaba batendo no outro carro, atropelando alguém no acostamento. Crime imprudente. Tá? Na outra ponta, tem o crime doloso. O sujeito quer e persegue aquele objetivo de matar o seu oponente, né? Ou a vítima, de uma maneira, por qualquer motivo. E há uma zona de sombra, e há um meio termo, que é o chamado dolo indireto, tá? O dolo eventual. No dolo eventual, o agente, ele não tem como objetivo, primariamente, a morte da vítima, mas este resultado, morte, para ele é totalmente indiferente. Eu sempre cito o caso do homicídio da Rua Princesa Isabel.
houve uma eleição para governador, ganhou um candidato que havia um acirramento assim, político muito grande, ideológico, era uma eleição muito tumultuada. E aí os vencedores vieram fazendo uma manifestação junto da Ilha Atlântica pela Princesa Isabel. E tinha até, era colega feliz, tomando uísque e, mal aconselhado por umas doses a mais, resolveu pegar uma outra garrafa e jogar em cima lá dos manifestantes. Bem, ele morava no 8º andar. Uma garrafa que caia na cabeça de alguém do 8º andar provavelmente vai matar ou vai ferir muito seriamente. E aí, eu sempre, quando eu dava aula de direito penal, eu sempre dizia, tem uma expressão chula que mais do que nunca expressa o sentimento de alguém que pratica um crime com dolo eventual. É o tal sopa-se, né? Foda-se. Matar, foda-se. É o cara, por exemplo, que há algum tempo atrás, em Copacabana, depois de ter sido punido, era até o filho de um produtor famoso de cinema, ele já tinha sido punido por um crime culposo de direção ao volante. E ele veio a mais de 100 por hora e avançou o sinal, quase que o ônibus bate nele primeiro. Tá? A rua estava cheia àquela altura, já era a manhã avançada e tal. E ele estava vindo da noite, mas tinha parado não sei mais aonde, estava cara cheia, veio e acabou atropelando uma família, matou a mulher, uma criança pequena, e feriu muito o outro, que era o filho de um porteiro dali. O porteiro ouviu aquele impacto, saiu para ver o que era. A família estava embaixo do carro. Então, nesse caso, é evidente que um sujeito que vê a rua cheia de gente e anda numa velocidade daquela, ele já está de todos os motivos para achar que vai acertar alguém, mas se acertar, dane-se, entendeu? Então, esse é o dolo eventual. Não houve, no caso dos rapazes, o dolo eventual. Eu disse, vou jogar isso aqui se pegar em alguém. Não, aquilo era, até porque eles não representaram na cabeça o resultado fatídico. Eles queriam, na verdade, assustar a tropa da PM, fazendo os rivais, estavam avançando, eles soltando. É essa a questão. Não houve dolo eventual e equação. Nesse caso, você tem vítimas, né? Então, tem vítimas na área penal do júri. A grande questão é que nos casos dos outros 21, né, você não tem uma vítima. E é uma coisa da gente pensar, inclusive, hoje a gente tem empresários depois da atividade, que a gente não sabe nada da história da vítima. Que a gente ficou sabendo a história do réu inteiro. E a gente foi tomando o nosso raciocínio de júri, de julgamento pelo réu. Então, uma coisa da gente questionar esse processo da justiça até para levar de debate na sala de aula. Se é nesse parâmetro que a gente vai funcionar. Entendeu o que eu quis dizer? É isso. Nesse caso, a vítima é o Estado. Então, a gente também não está entendendo. Nesse caso, a vítima o quê? É o Estado. Ah, sim. No caso dos outros 21, a vítima é o Estado. Então, assim, vítima do quê? Por quê? Será que a gente consegue chegar nisso? Porque a organização criminosa, ela, rigorosamente, ela não precisa chegar a cometer nenhum crime, é um crime autônomo, tá? Independente dos outros que eles venham praticar. Por exemplo, uma quadrilha de assaltantes de banco, tá? Eles estão organizados para essa finalidade. Um arruma as armas, outro faz levantamento local, depois tem um grupo de choque, de ataque, pega, tudo bem. Então, eles têm que ter duas exigências para a organização criminosa. Ela tem que ter uma certa estabilidade no tempo, tá? E ela tem que estar vocacionada para a prática de crimes. Esses crimes que estariam dispostos a fazer, a praticar a organização criminosa dos rapazes de 2013, nunca foi apontado. Quem que eles queriam roubar, quem que eles queriam matar, quem que eles queriam assaltar, quem que eles queriam... Que crimes eles pretendiam fazer, entendeu? Apenas, você só poderia considerar isso
se fosse o hediondo crime de aderir aos ideais de Bakunin. Tá ótimo. Aí, se o papo é esse, aí talvez Gente, com essa fala maravilhosa, encerro aqui o debate, tá? Não há mais tempo realmente. Eu só quero saber da Cecília Lodex. 2 minutos, vocês querem fechar alguma coisa? Olha, então quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi muito importante. Eu espero que os professores levem adiante tudo que vocês aprenderam hoje, né? Tudo que vocês vivenciaram hoje lá no CCNJ, essa questão da jurisprudência através dessa dinâmica que foi feita, né? E aqui com um debate dos sujeitos envolvidos diretamente em 2013, do Tortman como esse defensor que vai realmente levantar os questionamentos feitos pelo Estado para incriminar, né, a questão da livre manifestação, e dos artistas que eles, através da obra deles, denunciam esse tipo de ação interventora do Estado, né, esteticamente mostrando para a gente também nessa exposição que está em aberto agora. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Eu quero fazer mais uma questão. Pode fazer. Eu quero dar aqui presente um livro, como eu só tenho um, eu tenho que fazer não é bem um sorteio. Eu vou dar para aquele que for o aniversariante mais próximo da data de hoje. Quem é que acabou de fazer anos agora? Eu fiz ontem. Qual é o seu nome? Não, hoje é dia 8. Qual é o seu nome? Roberto Lacerda. Roberto, essa história, esse livro é um romance histórico. O que você vai ler aqui, embora romanceado em 15%, é a verdadeira história do romance entre um médico do interior e a mulher que era considerada a mais bonita da República, a Aimee, no final da década de 30 e início da década de 40. Aí surge, estava no arbítrio do Estado, esse médico acabou muito perseguido pelo Filipe Miller, a pedido do Getúlio, porque o Getúlio não queria essa moça para ele. Você conhece a história? Inicialmente, ofereceram para ele uma letra O, que era um serviço público, era um privilégio, o cara trabalhava bem expediente, ganhava 3 vezes mais. Ele aceitou na hora, disse: nossa, tem um pequeno problema. Essa moça é mesmo, você namora uma moça chamada Aimee, mais do que namora, ela já vai viver comigo. Não, você tem que se afastar porque a atriz do teatro, as atrizes eram mal vistas, né? Pela visão conservadora, e aí você tem que se afastar dela. Ele disse que não se afastava, puseram a polícia política em cima dele. Ele resistiu da maneira mais brava e depois ele teve uma fraqueza, que eu não vou te contar como foi, você vai ver, que fez com que ele se afastasse dela. Depois de já ter superado o problema da perseguição política. Então, está aqui. Obrigado, tá?